Doutora Adna Reis, um prazer recebê-la, maravilhosa. Obrigada por você estar aqui com a gente. Bom, você sabe que às vezes a gente acaba brincando com essa questão da bipolaridade. Fala assim, ai, sou bipolar, ai, sou bipolar. E quando, na verdade, você ter alterações de humor é uma coisa, a bipolaridade é outra, né? Completamente diferente. Essa ideia de que eu mudo de humor várias vezes no mesmo dia, isso não é transtorno bipolar. Não? Não. Isso pode ser muitas coisas. Isso é uma reatividade. Isso pode no TDAH aparecer. Tcharam! Isso... Tcharam! Né? Em vários transtornos ansiosos, enfim. O transtorno bipolar, ele tem períodos marcados de humor. Então eu vou, na maior parte das vezes, né, quadros mais depressivos crônicos. E em algum momento da vida eu preciso ter um episódio de mania para eu dizer que esse paciente é bipolar. O que é a mania? Eu ia te perguntar, o que é a mania? Mania não é mania das coisas de organização, nada disso, tá? Mania tem a ver com o oposto da depressão. Então vai ser um quadro que vai durar pelo menos 4 a 5 dias de aumento de energia, disposição, você se sente a Mulher Maravilha, o super-homem, ideias de grandiosidade, um aumento de energia a ponto de não precisar dormir muito. Ô, louco? Isso. Uma euforia? Uma euforia exagerada. Tanto que, assim, uma pessoa que às vezes nem costuma falar muito, ela fica super comunicativa, ela fala pelos cotovelos, ela tende a ser mais impulsiva e pensar menos para tomar decisões. Então é muito comum, por exemplo, um paciente em mania fazer dívidas, porque daí ele compra sem analisar, e dívidas, assim, numéricas. Então eu já tive paciente que num episódio de mania comprou 2 terrenos. Oi? É nesse nível, entendeu? Então, isso é transtorno bipolar. É um transtorno muito mais sério do que uma oscilação simples de humor. Sim. Tá vendo, gente? Então não tem nada a ver com aquilo que a gente fala, ai, bipolar, ou então, ai, eu já tô muito nervosa, tô estressada, depois eu fiquei feliz e eu sou bipolar. Não, não é. Pra isso, pra você ter um diagnóstico de bipolaridade, você precisa de um psiquiatra. Só o psiquiatra está apto pra dar esse diagnóstico? Sim. Nem psicólogo. Não, o psicólogo ele vai entender os sintomas e vai acabar encaminhando, porque em 100% dos casos a gente precisa de medicação. Eu ia te perguntar isso. Não é curável, mas é tratável. Completamente tratável. Então é uma doença que quando a gente dá o diagnóstico, existe ainda um preconceito muito grande, tem muita gente que fica assustado com o diagnóstico e fala, gente, receber o diagnóstico de transtorno bipolar é maravilhoso. É melhor ter, né, o diagnóstico. Saber, porque muitas das vezes, a maior parte das vezes, os pacientes vão receber esse diagnóstico com 10, 15 anos de doença. É tratado como um depressivo, é uma depressão resistente que não melhora, e aí a gente vai investigar mais a fundo, esse paciente sempre foi bipolar, e o tratamento é completamente diferente. É estabilizadores de humor que a gente usa e não usa antidepressivos. E esse paciente fica muito melhor. Então, assim, a vida é muito boa quando a gente descobre e faz o diagnóstico adequado. Isso para todas as doenças, né, gente? Com certeza. Não é? Você tem dúvidas? Você acha que você pode ser que tenha bipolaridade? Você conhece alguém que realmente tenha, que tenha esse diagnóstico? Manda mensagem para mim, 439-9952-0380. Hoje a gente está recebendo a psiquiatra, a doutora Adna Reis, para falar sobre esse transtorno da bipolaridade. Ser bipolar não é brincadeira, é coisa séria e precisa de tratamento. Existe medicação e muitas vezes é confundido com outras doenças, como a depressão, e por aí vai. Muito curioso que você falou dessa oscilação, né, da depressão para alguns dias dessa euforia, essa alegria absurda. E que às vezes é confundida como uma melhora. Esse paciente está lá, deitado na cama e de repente ele melhora, ele começa a fazer tudo. O problema é que vai para um extremo oposto. Né? Ou ele fica muito irritado, que é o que a gente chama de disforia. Então pode acontecer. O pessoal já está mandando mensagem, vamos ver? Vamos ver, mensagem de telespectador para você. Lembrando que você pode participar via chat do YouTube, @RecTVLondrina, ou pelo nosso WhatsApp, 439-9952-0380. Ah lá, mensagem de telespectadora não quis se identificar. Existe a possibilidade de haver bipolaridade e transtorno narcisista juntos? É possível? Ótimo. Boa pergunta, hein? Porque, adorei essa pergunta. Eu também gostei. Porque o transtorno de humor, ele tá numa linha de diagnóstico. E os transtornos de personalidade em outro. Então, eles podem coexistir. Entendeu? Então, assim,
Óbvio que é uma combinação não muito feliz de transtornos, né? Mas ele, infelizmente, pode acontecer os dois. Tem mais mensagem de telespectador? Você não precisa se identificar, tá? Pode mandar mensagem que a gente não vai falar seu nome não, só se você quiser ser identificada. Vamos lá para mais mensagem no WhatsApp. É possível um paciente ser diagnosticado bipolar e borderline ao mesmo tempo? E como identificar as diferenças? Excelente pergunta. Esse é um dos maiores desafios nossos. Porque é similar? Sim, muitos dos sintomas do transtorno de personalidade borderline, que é o de instabilidade emocional, eles se sobrepõem aos sintomas de transtorno bipolar. Então, muitas vezes é muito complexo fazer esse diagnóstico. Eles coexistem sim, mas, por exemplo, os transtornos de personalidade em geral, borderline, o próprio narcisista, a gente não trata com medicação, a gente trata com psicoterapia. E aí os transtornos de humor não, eles obrigatoriamente precisam de medicação. Então a gente vai meio junto. Claro que quando eu tenho comorbidades com o transtorno bipolar, isso dificulta o manejo, porque eu posso potencializar os quadros, mas é super possível de ser tratado. Quando a gente tem esse diagnóstico da bipolaridade, a pessoa pode até se atentar contra a própria vida? Pode acontecer alguma coisa assim, da gente ter que tomar um cuidado com essa pessoa? 15 vezes mais. Ai, juro. É o risco de suicídio no transtorno bipolar. Sim, isso é muito sério, né? Porque é muito intenso, né? Nessas oscilações. Tem uma impulsividade. O bipolar ele tem a força que o depressivo não tem. Então, numa dessa, eles tendem a ser mais impulsivos e tentarem conseguir muito mais contra a própria vida, né? Isso é muito sério. Para crimes passionais, o bipolar também pode ter uma maior? Com certeza. Pode? Opa. Então, assim, e aí, ainda mais quando eu tenho alguma comorbidade com algum transtorno de personalidade junto. Gente, 439-9952-0380. Participa comigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar quais são esses sinais de alerta para você identificar. Será que o meu marido? Será que a minha mãe? Será que a minha filha pode ser bipolar? Tem alguns sinais de alerta que já a gente vai falar pra você, tá bom? Mas vamos falar sobre a questão da bipolaridade, mais mensagem de WhatsApp no vídeo pra você, vamos ver. Boa tarde, Sara, uma ótima semana. Sara, minha nora, ela é bipolar e ela faz tratamento. Excelente, meu amor. Isso é muito importante, é fazer o tratamento, tá? Boa tarde, Sarinha linda, uma semana recheada de bênçãos pra você e toda a sua equipe. Hoje, 24 anos, faz 35 anos de casada. Parabéns, meu amor, é a Fátima. Bipolaridade, essa é a Sandra. Bipolaridade pode ser confundido com autismo. A minha sobrinha parecia ter bipolaridade e agora foi diagnosticada com autismo grau leve. Excelente pergunta. Bipolaridade e autismo pode ser confundido? Sim, principalmente na infância. Porque na infância e adolescência, o autismo ele acaba tendo alguns sintomas, por isso que eu digo, né? É muito difícil. A avaliação clínica ela tem que ser muito criteriosa. Mas no autismo eu tenho muitas reações, então eles tendem a ser mais impulsivos, mas por outros motivos. A circuitaria neural é diferente, mas os sintomas iniciais, eles são parecidos. Então, muitas vezes a gente começa acreditando que é um diagnóstico e ao longo do tempo a gente consegue refinar esse diagnóstico. É mais difícil a gente confundir transtorno bipolar com autismo. Mas pode. Mas pode acontecer. Por isso, gente, não é uma consulta, é um tratamento, é um acompanhamento, tá? Escolhe um psiquiatra para chamar de seu e vamos acompanhar. Eu já escolhi a doutora Adna, tá? Ela é minha. Mas eu divido ela com vocês. Vamos lá para mais mensagem de telespectador. Sara, boa tarde. Sou da cidade de Rolândia, Paraná. Eu acho que eu sou bipolar. Comprovado, é isso? Que em 2015 eu fiquei muito agoniada com os motivos pessoais, tentei suicídio com um chumbinho de rato e normalmente eu tinha mania de achar que estava tudo bem, parava de tomar um medicamento. Hoje eu tomo um medicamento risperidona, é isso? Risperidona, Depakene. Isso. Fiquei 4 vezes internada, é um caso de psiquiatra, mas hoje eu tô bem. Bipolar faz mal para ele. Não sei o que ela quis dizer, mas assim, pelo visto ela conseguiu identificar, como ela falou, tentou contra a própria vida. Então, se essa pessoa que você de repente acha que pode ter bipolaridade, ela tem um risco maior e tem que se tratar. Isso é o mais importante. Não pode suspender a medicação. Isso que ela falou é muito sério para todo mundo, né? Quem tem crise de ansiedade, TDAH, seja o que for, nada é de parar. Nada. Eu falo assim, tratamento pra gente estabilizar é subir uma escadinha de um tobogã. Vai devagar, devagar, chegou lá em cima, estabilizou.
Se você parar a medicação, escorrega. Então, assim, a queda ela é muito brusca, coloca o paciente muito mais em risco. E uma coisa importante, no transtorno bipolar, a gente tem neurodegeneração. Então, a cada crise, tanto depressiva quanto mania, eu tenho uma morte neuronal mais rápida. Isso faz um declínio cognitivo. Antigamente, quando a gente não tinha tratamento, era chamado de demência precoce. Por conta disso. Então, ele dá um declínio cognitivo. Tratar e ficar estável é obrigatório se você quer proteger o seu cérebro. Pergunta que não quer calar. A pessoa nasce com bipolaridade, desenvolve a bipolaridade. Existe uma idade que, de repente, pode mostrar-se mais? E casos mais comprovados entre homens ou mulheres? Ótimo. É genético, então eu preciso ter um componente genético, mas geralmente eu tenho um deflagrador. Uma predisposição? Uma predisposição genética, e aí algum estressor ao longo da vida acaba desencadeando. Gatilho, exatamente. Geralmente na adolescência os sintomas começam com depressão grave já na adolescência, automutilação, alguns sinais que nos chamam a atenção. E depressão pós-parto é um momento que chama muita atenção para transtorno bipolar. Eu ia te perguntar essa questão dos sinais. Quais os sinais que a gente pode falar assim, isso pode ser bipolaridade, a gente não vai dar diagnóstico, mas a gente vai ficar alerta. Depressão no pós-parto é um sinal de alerta muito importante. Depressão resistente, então aquela depressão que nunca melhora, aquele paciente que troca remédio, troca e não melhora. Isso faz a gente pensar também em transtorno bipolar. Essa impulsividade e o que a gente chama de depressão melancólica. Não é aquela depressão ansiosa da maior parte das pessoas. É uma depressão sem energia, que o paciente fica deitado, ele não consegue trabalhar, ele é mais disfuncional. Isso também chama a nossa atenção. E a proporção entre homens e mulheres é de 1 para 1. Ambos. Tanto faz. Isso. Uma vez controlada, dá para se viver bem com a bipolaridade? Muito bem. Vive-se muito estável. Doutora Adna, é um prazer recebê-la. As portas são sempre abertas para você. Minha Eu já falei, vou colocar você e Dr. Cláudio Rezende juntos. Nossa, que delícia. Aqui no estúdio e lá na rua. Você vai ver só. Você vai ver a doutora Adna Reis na rua. Você não perde por esperar. Você só espera. Fica aqui comigo que eu vou falar agora pro pessoal, gente, da nossa palavra do dia. Você sabe, né? Tá começando mais um presente da semana. Eu vou falar várias palavras, 5. Na sexta-feira, você vai juntar e vai trazer a frase pra mim. Então você, presta atenção, porque eu vou começar com a primeira palavra dessa semana. A palavra do dia é... Que rufam os tambores, vamos lá. Sorria. A palavra do dia é sorria. Anotou? Então fica atento aqui comigo, tá bom? Amanhã tem muito mais. 2h15 da tarde na telinha da Rede TV Record. Eu te espero com muitas informações. Beijo!